Pessoal, é o seguinte, por mais que as notícias aconteçam e nós estamos vendo uma realidade muito triste em relação ao uso do vape e as mortes que estão acontecendo de adolescentes, crianças praticamente, morrendo pelo uso do vape, com pouco tempo de uso, com relativo pouco tempo de uso. Então nós estamos vivendo um drama terrível em relação a isso e temos muitos e muitos pais que precisam acordar para isso, entendendo a gravidade da situação. E para promover isso, esse entendimento melhor, para você que é pai, que é mãe, que está vendo seu filho aí, na sua casa, muitas vezes com os amigos usando o vape, e você está aceitando ou achando que isso é passageiro, ou então achando que isso talvez não cause tanto mal, pode até achar que as notícias estão exagerando um pouco. Eu vou ler aqui alguns aspectos a respeito do uso do vape, para que você, tendo esse entendimento, faça o que você precisa fazer, que é orientar e exigir que o seu filho ou a sua filha parem de usar o quanto antes. Por quê? Porque, de fato, se não pararem de usar, vão sofrer as consequências, elas são irreversíveis. Nós estamos falando aqui de algo que não permitirá que eles possam tomar essa decisão depois de um tempo maior, porque não dará tempo. Então vejam quão sério é isso que eu estou falando para vocês, porque eu posso falar pela minha experiência no tratamento do tabagismo, há 23 anos atendendo tabagistas do cigarro tradicional. Muitos dos meus pacientes podem ainda hoje tomar a decisão de parar de fumar após terem fumado 20, 30, 40 anos, podem, estão vivos para isso, para tomar a decisão de parar de fumar. Foram prejudicados por isso? Foram, perderam a saúde, perderam a jovialidade, alguns estão com doenças gravíssimas, até irreversíveis, sim, mas estão tendo a oportunidade de mudar a rota da vida deles. O que não está acontecendo, o que não irá acontecer é com essa nova geração com o uso do vape. Por quê? Porque não dará tempo. Portanto, aquela ideia inicial de que o vape é algo que pode ajudar uma pessoa que fuma o cigarro tradicional a parar de fumar, isso é um engano, é uma mentira da indústria, porque isso não acontece, porque o nível de drogadição pela nicotina presente no vape é elevadíssimo. Então o vape não ajuda ninguém a se tornar livre dessa dependência, muito pelo contrário. E aí o que acontece é que muitos e muitos jovens que nem seriam tabagistas tradicionais, do cigarro tradicional, estão se tornando dependentes do uso do vape. E quando eu digo jovens, pode estar acontecendo de uma forma muito mais cedo do que os pais estão imaginando. Até mesmo pré-adolescentes fazendo uso, e isso é algo terrível. Então, só para que vocês tenham uma noção, eu vou falar aqui alguns dos componentes. Por que o vape é tanto prejudicial à saúde? Porque ele contém metais pesados, E de onde vêm esses metais pesados? Olha, os metais pesados, eles são liberados principalmente da resistência metálica que aquece o líquido, do contato do líquido com as partes metálicas internas e do superaquecimento do dispositivo. Quais metais estão presentes no vape? Níquel, chumbo, cromo, estanho, cádmio. E quais são os efeitos desses metais pesados nos pulmões dos seus filhos? Os metais pesados, pessoal, são partículas microscópicas inaladas profundamente, atingem os alvéolos, ativam a resposta inflamatória intensa, lesam a membrana pulmonar. Isso pode levar ao quê? Tosse persistente, falta de ar, diminuição da capacidade pulmonar. O estresse oxidativo, metais como níquel e cromo, eles produzem radicais livres, danificam as células pulmonares, aumentam o risco de mutações celulares. A relação com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, que normalmente acontece com fumantes do cigarro tradicional, que fumaram muitos anos, e acontece nas idades mais avançadas. Agora, não. Com o uso do vape, está acontecendo com os jovens, com 1 ano de uso, com alguns meses de uso,
pela gravidade, da intensidade desse prejuízo que causa nos pulmões dos jovens. E a presença desses metais tem um potencial aumento do risco oncológico a longo prazo. Toxicidade sistêmica. Alguns metais podem entrar na corrente sanguínea, atingir o cérebro e os rins, se acumular no organismo. O chumbo, por exemplo, ele é neurotóxico, não possui nível seguro de exposição ao chumbo. Além dos metais pesados, temos as substâncias aromatizantes. Para que o vape se torne mais prazeroso, ainda incluíram essas substâncias aromatizantes. O que eles causam? Esses sabores, que aparentemente faz com que os jovens pensem que ali há algo inocente e até prazeroso de se fazer. Entre esses compostos, para melhorar o sabor, diacetil, acetilpropionil, benzaldeído, cinamaldeído e a vanilina. O que esses aromatizantes fazem? Prestem atenção com isso. Nos pulmões, eles causam a bronquiolite obliterante, que nós chamamos de pulmão de pipoca. O diacetil está associado à inflamação dos bronquíolos, cicatrização irreversível das vias aéreas. Não tem volta. Uma vez que foram destruídas, não tem volta. A redução permanente da capacidade respiratória. Então, nós estamos falando de algo que é urgente. Essa interrupção tem que ser urgente, porque eles não terão tempo para se arrependerem depois. Os jovens não terão tempo para se arrependerem depois, porque já terão perdido totalmente a sua capacidade respiratória. Porque eu vou repetir aqui, o que esses aromas que vocês acham interessante ou até inocentes causam? Inflamação dos bronquíolos, cicatrização irreversível das vias aéreas e a redução permanente da capacidade respiratória. Nada mais difícil nessa vida do que sentir falta de ar. Só quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. É uma doença grave e progressiva. Tal pulmão de pipoca. Lesão celular direta. Substâncias como cinamaldeído danificam as células epiteliais respiratórias, prejudicam os mecanismos de defesa do pulmão e aumentam a vulnerabilidade a infecções. A redução da imunidade pulmonar. Alguns aromatizantes diminuem a função dos macrófagos, que são as nossas células de defesa, facilitam pneumonias, aumentam o risco de infecções virais e bacterianas. A formação de compostos tóxicos ao acender. Então, o que acontece ali, o líquido sendo aquecido, ele irá formar? O propileno glicol e a glicerina vegetal, que podem formar formaldeído, acroleína e acetaldeído. Essas substâncias são irritantes pulmonares e podem ser potencialmente cancerígenas. Então, importante disso tudo que eu estou falando aqui. O pulmão não foi feito para inalar metais vaporizados, compostos químicos aquecidos, aromatizantes alimentares em forma inalável. Eles não foram feitos para isso. E muitas substâncias são seguras para ingestão, mas não foram testadas para a inalação crônica. Então, as pessoas imaginam que ele tem substâncias que são seguras para serem ingeridas, mas elas não foram feitas para serem inaladas e superaquecidas, não foram feitas com essa finalidade. Ou seja, a combinação de nicotina, metais pesados e aromatizantes aquecidos cria um ambiente inflamatório constante no pulmão. Ou seja, o vape não é vapor de água, gente. É um aerosol químico contendo metais pesados, nicotina e compostos tóxicos que inflamam, lesionam e alteram a função pulmonar e matam em pouquíssimo tempo de uso. Porque uma pessoa não vive sem respirar. Então, o que está acontecendo é gravíssimo. Você que é pai, que é mãe, precisa estar atento, porque se os seus filhos ou netos estão tendo contato com o vape e está usando aí, eles podem até dizer que não usam com tanta frequência, você não terá o domínio de saber qual a quantidade de uso, o tempo de uso que ele está fazendo ou não. O fato é o seguinte, só temos uma certeza, de que com o uso do vape,
o pulmão do seu filho, dos seus netos, será destruído em pouquíssimo espaço de tempo. Isso causará um sofrimento, uma agonizante terrível para esse jovem, porque ele perderá a sua capacidade de respirar. Uma vez perdida essa capacidade, ela se torna irreversível, não volta atrás. Mesmo que ele se arrependa depois, o estrago já terá acontecido. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é algo assim de extrema importância e extrema urgência. Não tenham receio em serem firmes e pontuais nessa proibição de que os seus filhos ou netos façam isso. Sejam pais e mães conscientes da importância do seu papel na orientação do seu filho. Por mais difícil que possa parecer, você precisa fazer isso, porque você estará salvando a vida dele. Então, se ele duvida, mostre esse vídeo para ele. Diga, não tem a dificuldade hoje, não existe em relação à informação, porque eles têm acesso às informações. Então, é só estarem atentos às notícias, que não são poucas, de mortes acontecendo. Não temos um registro oficial do número de mortes que já estão acontecendo consequência do uso do vape, mas são muitas e esta é uma realidade. Então, vocês precisam saber disso, e a nossa missão como profissionais da área da saúde, estamos aí atuando neste segmento da saúde, é informar a todos vocês. Uma coisa é ajudar pessoas que fumaram por 20, 30, 40, 50 anos a pararem de fumar. Outra coisa é saber que nós nem teremos a possibilidade de ajudar esses jovens daqui a um tempo a parar. Por isso, como eu posso ajudá-los? Informando aos pais, aos seus responsáveis e aos jovens que estão me assistindo aqui, como eu posso ajudá-los? Eu só posso ajudá-los agora que vocês estão fazendo ainda isso, e dizer a vocês, o momento de parar é agora, não, vocês não têm tempo para adiar essa tomada de decisão. E se precisarem de ajuda, contem com os profissionais que ajudam as pessoas a pararem de fumar o cigarro tradicional, porque nós temos a competência de ajudá-los também a parar de fumar o vape. Mas é para ontem, porque vocês não terão tempo de fazer isso em breve. Esse é o meu recado para todos vocês.